Muito bem, vamos continuar aqui a nossa saga aí falando sobre React. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você, se você está gostando dos vídeos, ou se você é o primeiro vídeo que você assiste aqui e você achar interessante, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba aí os nossos vídeos e deixe o seu like se esse vídeo fizer sentido para você. Ok? Bom, voltando aqui no nosso conteúdo, aula passada nós falamos sobre o use state, ok? Que é um estado. Então a gente até fez um exemplo aqui, ó, que a gente vai digitando, né, no nosso input, e o input vai colocando esse novo valor que a gente digita ali no estado e a gente está exibindo ele aqui, tá certo? Agora nós vamos ver mais um hook chamado use effect, ok? Então vamos usar ele aqui. Para a gente usar o use effect, nós importamos ele dessa maneira aqui. Opa, acabei importando errado. Então, use effect. A gente passa ele dessa maneira, chama ele e passa aqui, ele é uma função, ok? E dentro nós vamos passar um arrow function vazia, perfeito? E aqui dentro a gente pode colocar qualquer coisa, uma função, criar uma variável, fazer qualquer coisa. Mas o useEffect ele é responsável por ouvir alguma coisa. Então vamos pensar o seguinte: olha, toda vez que o meu name trocar, toda vez que o valor de name ser alterado, eu quero exibir um console, por exemplo. Então tá, então aqui dentro eu vou falar, olha, console.log e eu vou colocar, por exemplo, valor trocou, ok? Então, toda vez que name trocar, eu quero que dê um console.log escrito valor trocou. Perfeito? Bom, o que falta a gente fazer aqui é passar para o useEffect qual é e o que é que a gente quer ficar ouvindo. Para isso, aqui no final a gente passa uma vírgula, coloca aqui como se fosse um array e passa name. Dessa maneira aqui, o que a gente está dizendo? O useEffect ele vai ficar ouvindo. Ele vai ficar prestando atenção na variável name, no estado name. E toda vez que este valor alterar, vai exibir o que vai executar o que está dentro do nosso bloco aqui. Se eu salvo isso aqui, eu vou clicar com o meu botão direito, vou em inspecionar, vou fechar isso aqui, apagar meu terminal e ele está vazio. Agora, a hora que eu começo a digitar, olha só, olha o meu console ali, apareceu, o valor trocou, porque o meu estado name sofreu uma alteração. Se eu digitar de novo, apareceu o 2, ou seja, ele exibiu de novo o valor trocou. E toda vez que eu digito, ó, perceba aqui embaixo no meu console, aqui, ó, aqui, que ele está exibindo o valor trocou. Ou seja, o useEffect ele fica ouvindo o que eu quero. Posso ouvir qualquer coisa. Se eu atualizar minha página, ele vai aparecer valor trocou. Ele está aparecendo duplicado, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas sempre que você acessar a primeira vez, ele vai aparecer o seu useEffect. Por quê? Porque você acessou esse componente e ele exibiu o valor de name. Ele só vai exibir a próxima vez a hora que a gente trocar o valor. Então, se eu começar a trocar o valor aqui, perceba que ele está exibindo o console. Por que ele está exibindo um console, Rafael? Porque eu falei para ele aqui, ó, dar um console.log, ok? Se a gente colocar um alert, por exemplo, aqui, ó, escrito valor trocou, ó, eu vou acessar minha página, ele vai falar valor trocou. Aí eu vou dar OK, ele vai ficar sem executar nada. Agora, se eu entrar aqui em digital, ele vai exibir o alerta. E aí eu digito de novo, ele vai exibir o alerta. Então, o bloco useEffect, ele vai ficar ouvindo alguma coisa que você pediu, ok?
que você disse para o UseEffect, e toda vez que se alguma coisa que você definiu, ele vai executar o que está dentro dele, ele vai executar o que está dentro do bloco dele, ok? Existe um outro cara também chamado UseMemo. Ele é feito da mesma maneira. Você passa UseMemo assim, ó. Ok? E aí você passa o que você quer ouvir e passa aqui o alerta, o que você quiser. Então, eu vou colocar aqui também valor trocou. E aí eu vou comentar o nosso UseEffect aqui, ó, apertando Command barra, ou se você tiver no Windows e no Linux, você vai apertar Ctrl barra, ok? Então, para eu não apagar, deixar o exemplo aqui, eu vou colocar aqui a variável name, tá certo? Então, toda vez que o name mudar, eu vou executar um alerta. Perfeito? Vou salvar isso aqui. Entrando lá, ele vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ó. Então eu vou digitar, ele aparece. Ok? Eu vou apertar, ele aparece. Perfeito? Tá aparecendo duas vezes, não vou entrar neste mérito. Mas, Rafael, se UseEffect é a mesma coisa e UseMemo é a mesma coisa, por que existem os dois? Basicamente, o UseMemo, ele cria uma memória, ok? Então, ele pega o valor daquilo que você solicitou e ele cria uma memória daquilo. E ele, de fato, só vai ser atualizado a hora que, de fato, o valor mudar. O UseEffect não cria essa memória, então pode acontecer em alguns momentos do UseEffect executar ali alguma coisa, mesmo sem o seu valor ter sido alterado. Então essa é a diferença entre UseEffect e UseMemo, ok? Rafael, qual que eu uso? Eu uso sempre o UseMemo? Não, não é sempre que você vai usar o UseMemo. Você pode usar o UseEffect, pode usar o UseMemo. Só tem que ver de fato se você está com algum problema de às vezes o valor não ser alterado e executar aquele bloco, opte por UseMemo. Eu particularmente sempre uso o UseMemo, tá? Porque ele cria ali uma memória, cria uma referência e de fato ele só vai trocar o valor a hora que de fato sofrer alterações, ok? Então a gente faz dessa maneira aqui, ok? Então tá aqui mais um hook aí do React, UseEffect e UseMemo, ok? Os dois são criados da mesma maneira, são usados da mesma maneira, mas eu te expliquei aqui a referência, ok? E é muito interessante, Rafael, como é que você sabe isso? Como que você aprendeu isso? Gente, olha só, se você vir aqui e digitar React, você vai acessar aqui o site do React. E aqui você tem toda a documentação. E aqui na documentação te explica absolutamente tudo que você precisa saber do React, tá certo? Aqui ele não mostra rotas e nem mais, porque rotas e esse tipo de coisa é uma outra biblioteca que complementa o React. Mas se você quer saber todos os hooks, a melhor maneira de criar, como faz, documentação é o melhor lugar para se aprender. Aliás, não existe outro lugar, né? Então, como que a gente aprende uma coisa nova para poder ensinar, por exemplo? Na documentação. Então, na própria documentação do framework, da linguagem, enfim, do que você estiver utilizando, aqui tem escrito tudo. Então, primeiros exemplos, você pode ter aqui uma página inicial, ele mostra para você. Aqui ele está usando ainda questão de classe, né? Mas existem aqui várias, tudo que você precisa sobre o React está aqui, conceitos principais, então como criar um Hello World, ok? E ele te mostra tudo, forms, olha só que legal, ele tem aqui para criar formulário. Então assim, se você quer parar agora, quer estudar o React de fato 100%, cola na documentação que é o melhor lugar para você aprender. Ali está escrito tudo da melhor maneira e como tem que ser. E o melhor, gente, o React, a documentação tem em português. Então, se você não sabe inglês e muitas vezes fazer uma tradução não fica legal, né? Pelo Google aí, por exemplo, tem uma documentação aqui já em português no site do React que fica fácil para você
entender. Aqui, inclusive, você acessando tem os hooks, ó. Então tem aqui o state, o effect, enfim, mostra muitas coisas aí para você. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Vem mais vídeos aí sobre o React, tem muita coisa pra gente trabalhar ainda. Espero que você tenha gostado. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você deixe seu like, compartilhe aí com quem você acha que é interessante, tá aprendendo, que tá querendo conteúdo nesse sentido aqui, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!